Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Ana Priscila promete contar tudo. Também temos aí Lula demitindo a ministra do Turismo. Reunião com o seu marido Vaguinho. Você vai entender o que o Lula, o PT, está tramando junto com o Partido Republicano para o Rio de Janeiro. E também temos aí a deputada que falou mal de Alexandre de Moraes, fala mal dele novamente, a deputada da Alemanha. E o APF pede prisão de deputado que fez doações para patriotas nos acampamentos. General afirma que o exército foi traído pelo governo Bolsonaro e ataca um outro general, o general Paulo Sérgio, que era ministro da Defesa. Vocês verão aí quem é o general que está falando. Morre Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro da Itália e ex-dono do Milan. Giorgia Meloni chegou a fazer uma homenagem para ele. Itália está em luto hoje. O direitista Silvio Berlusconi faleceu. Trump diz que tomaria a Venezuela e pegaria todo o seu petróleo. Qual o contexto dessa frase que está reverberando aí no último final de semana? Tudo agora no seu Vista Pátria Notícias. Inscreva, compartilhe, né, e deixe o seu comentário aqui também. Se você apoia o trabalho do jornalismo independente, você pode também colaborar investindo no canal através do Pix, qualquer valor que está aí no primeiro comentário. Mais tarde, à noite, estaremos lá no Jornal Brasil comentando o desdobramento das notícias. Alan, como é que eu acho o Jornal Brasil? Tá aí o link no primeiro comentário, se inscreva lá. Ana Priscila, conhecida intervencionista, conseguiu constituir um advogado. Recentemente, lá no Jornal Brasil, eu trouxe a fala de um advogado que recusou pegar a sua causa. E nós debatemos lá no jornal, né, justamente o porquê esse advogado faria isso. Mas ela conseguiu um outro advogado, um advogado de nome, e esse advogado deu uma entrevista ao Estadão, jornal Estado de São Paulo. Vamos ver o que ele falou, né? A Ana Priscila estaria na colmeia num regime diferenciado, no qual o advogado diz que ela está sendo torturada. Vamos relembrar quem é Ana Priscila. Vou mostrar aqui o tanto que vocês são hipócritas. O tanto que vocês são hipócritas. Será que os bolsonaristas amam mesmo a Cristo? Só quem ficou foi quem? Foi o Werneck e fui eu, às custas do alto comando. Porque vocês sabem que esse miliciano safado, desse bolso cheio, vagabundo, esse cara não se sustenta. E vocês ficam aí tentando manter uma aparência de governo Bolsonaro Mourão e que na verdade não existe. O que espera vocês, seus vagabundos? É morte, é cemitério, é caixão, é fuzil, é prisão, porque vocês são piores do que os comunistas. Eu tenho mais respeito por um comunista raiz do que por vocês, falsos conservadores, liberais safados de merda do cacete, que trai o país e não vem com essa merda, governo Mourão Bolsonaro, porque não existe, está mais do que provado, Bolsonaro nunca, Mourão se afina com Bolsonaro e nem com esse comedor de placenta do otário de caralho que vocês sabem muito bem quem é. A esquerda tem tanto ódio do Bolsonaro que prefere o Mourão, velho. Está presa desde o dia 10 de janeiro, ela aparece no vídeo, né, antecipadamente, dizendo que ia colapsar o sistema, invadir Brasília e tomar o poder. Disse que a Babilônia iria cair, não caiu, né, e ainda piorou para o lado da direita brasileira. Ela prometeu sitiar Brasília. O advogado dela, né, contou que ela está numa área isolada, afastada das demais presas. E aqui é um ponto interessante, Ana Priscila não tem contato com as presas. Inclusive, ela não está tomando o banho de sol. De todo o tempo que ela esteve presa, né, até agora, esse momento de prisão dela, a Ana Priscila só tomou 7 banhos de sol nos últimos 6 meses. O advogado Cláudio Avelar diz o seguinte: ela está isolada desde que chegou e não foi por conta de problema disciplinar. Não tem acesso a nada e nem a ninguém. Está como se tivesse em uma solitária, como se fosse um castigo. Está sendo tratada como bicho, o que não está escrito na lei brasileira. Está sob uma condição degradante, sem banho de sol, uma prisão de castigo e de vingança. A defesa afirma ainda que Ana Priscila está disposta a finalmente contar
toda a verdade sobre o 8 de janeiro. Inclusive, ela se coloca disponível para depor na CPMI do 8 de janeiro, lá no Congresso Federal. E também na CPI do Distrito Federal. Estranhamente, a CPI do Distrito Federal está ocorrendo já há algum tempo. Mas até agora ninguém convocou a Ana Priscila. Por que será? Por que mantém Ana Priscila afastada de todas as outras presas? Como um regime de castigo, sem banho de sol. Seria um castigo ou estariam isolando Ana Priscila dos outros presos por algum outro motivo? Eu acho que se existe uma investigação em andamento, nada mais justo do que chamar a principal liderança, a quem conduziu todos para a Praça dos Três Poderes, para uma manifestação que até agora não tem objetivos claros. Se Lula fosse retirado do poder, quem seria colocado no lugar? Vocês já prepararam para se fazer essa pergunta? Se o dia 8 de janeiro, de fato, fosse um golpe de Estado, como alega a esquerda brasileira e até mesmo alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, quem Ana Priscila colocaria no lugar? Bolsonaro é que não era. Primeiro que Bolsonaro não articulou manifestação nem golpe de Estado. E segundo, um ponto muito relevante que muitos se esquecem. Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Se essa manifestação ela tinha por objetivo depor Lula, quem seria colocado no lugar? Vocês já fizeram essa pergunta? Seria Tomás Paiva? Seria General Dutra, que prende pessoas na frente do quartel porque elas estavam em transe? Quem seria o novo presidente desse dito golpe de Estado do 8 de janeiro? Levando em conta que isso seria um golpe de Estado. Levando em conta que seria só uma manifestação aleatória, quem lucraria com isso? Eu acho que a Ana Priscila pode deixar claro, porque parece durante o depoimento, porque a direita não lucrou em nada com isso, né? O ex-advogado da Ana Priscila, né, ela já teve outro advogado que largou a causa, chegou a pedir ao Supremo Tribunal Federal o relaxamento da prisão, mas não foi negado. E aqui tem um outro ponto sobre Ana Priscila que precisa ser falado. O advogado dela, o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República confirmaram ao Estadão que, pasmem, prestem atenção agora nessa informação, nós já temos 1.175 pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República e tornadas réus pelo Supremo Tribunal Federal. E ainda tem mais um lote, né, porque é o julgamento em lote agora, para ser colocado aí, que vai dar uma soma de 1.245 pessoas. Ana Priscila, notável liderança da invasão do 8 de janeiro, não foi sequer denunciada. A matéria do Estadão traz que Ana Priscila não foi denunciada. O advogado confirma, a PGR confirma, e o Supremo Tribunal Federal, fontes do Supremo Tribunal Federal, confirmam que ela sequer foi denunciada. Por que ela mantê-la num regime tão isolado, há 6 meses, com inquéritos já sendo montados? Não teria tempo suficiente já para denunciar Ana Priscila? Primeiro, levando em lógica que ela é uma liderança muito perigosa, influente, e teria necessidade de ser mantida isolada. Estou indo pela lógica do Estado. A Ana Priscila estaria isolada para manter, né, a segurança dela e dos presos, enfim. Partindo desse princípio, ela já teria então que estar denunciada, devido à sua alta periculosidade. Mas não foi. Não foi e nós não entendemos até agora o porquê. A Fátima de Tubarão, que é aquela senhorinha que defecou lá no Supremo Tribunal Federal, 67 anos, essa está presa ainda também, tentaram soltar ela, né, pela idade, não conseguiram, a Procuradoria-Geral da República disse que não. Mas a dona Fátima de Tubarão, essa foi denunciada. Ela está presa, denunciada e deve cumprir a pena ali dentro da cadeia direto, né? Não vai nem ter liberdade provisória. O porquê Ana Priscila não? Ana Priscila quer contar a verdade. Ana Priscila quer ser convocada na CPMI.
vamos dar a chance de Ana Priscila falar. Está aqui claro, se a CPMI quer investigar, e estão dizendo que a relatora colocada lá, né, é uma relatora que vai, de fato, procurar a verdade, nada melhor do que uma notável liderança do 8 de janeiro. Ela convocou, ela disse verbalmente que iria subjugar o sistema, então ela quer falar. Vamos ouvi-la. Eu acho que deveria ser colocado em prioridade aí Ana Priscila na CPMI do 8 de janeiro. Uma verdadeira bomba, né, essa informação trazida hoje pelo Estadão, do advogado dela, demonstrando que ela quer falar e que ela está num regime diferenciado dentro da prisão. Tá? O advogado aí, só para enfatizar, é o advogado, o nome dele aqui é o Cláudio Avelar, doutor Cláudio Avelar. Tá? Vamos observar o que sai daí, pessoal. Vamos para a próxima pauta. A PF pede prisão de deputado que fez doações simplórias para patriotas nos acampamentos. O deputado Amaury Ribeiro, do estado de Goiás, tem passado aí, né, por uma verdadeira tensão. Houve um pedido, segundo a imprensa, Lauro Jardim trouxe isso, dizendo que a Polícia Federal pediu a sua prisão após esse vídeo aqui. Dê uma olhada. Se quem ajudou nesse movimento tem que ir para a cadeia, talvez eu tenha que ir para a cadeia. Porque na porta dos quartéis eu levei água e levei comida para quem estava lá. Então eu ajudei, eu participei. Se todas as pessoas que participaram tiverem que serem presas, preparem cadeias para milhões e milhões de brasileiros que são patriotas. Agora, aqueles que quebraram e que participaram, abriram a porta, deram um cafezinho, deram água, também tem que ser preso. Concorda comigo? O deputado, inclusive, né, já entrou com um pedido de defesa, um pedido de que o STF ignore qualquer eventual pedido de prisão. Isso foi feito nesse final de semana. O deputado aí tornou alvo por ter ido ao acampamento de Goiânia, tá? E não ao 8 de janeiro. Inclusive, o deputado estava operado no dia 8 de janeiro. Então, Polícia Federal aí pode ser decretada a prisão. O Alexandre de Moraes será quem vai apreciar esse pedido de prisão feita pela Polícia Federal. Lula se reúne com Vaguinho, marido da ministra do Turismo. Ele partiu para cima do próximo ministro do Turismo, né? Lula vai demitir a Daniela do Vaguinho, né? Pode ser até que já esteja demitida no momento que você esteja lendo isso aqui. Mas o Alexandre Padilha ainda não confirmou para ele. Tem uma reunião hoje, nessa segunda-feira, dia 12 de janeiro. Essa reunião é para decidir o que Vaguinho e Daniela vão ganhar com essa demissão. Porque há uma insatisfação da bancada do União Brasil, no qual eles não veem lucro nenhum com a Daniela do Vaguinho lá no Ministério. Eles entendem que isso é uma cota do Lula, o Lula que indicou a Daniela, devido à virada de casaca que o prefeito de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, fez durante a eleição. No primeiro turno era Bolsonaro, no segundo virou Lula. Então isso foi muito mais para beneficiar o grupo de Vaguinho do que, na verdade, beneficiar a União Brasil. O Vaguinho, inclusive, estava atacando, né, o próximo ministro do Turismo, indicado aí do União Brasil, do Elmar Nascimento, e disse que ele é um frouxo. Enfim, a Daniela do Vaguinho e o Vaguinho, na verdade, eles querem o governo do estado do Rio de Janeiro. Ele assumiu, na última sexta-feira, a presidência do Partido Republicanos. O Partido Republicanos, ligado à Igreja Universal, vai colocar Vaguinho para ser o próximo governador do estado do Rio de Janeiro, com o apoio do governo federal. O que eles estão querendo, na verdade, é o apoio do governo federal para o projeto político de Vaguinho no Rio de Janeiro, já que o Marcelo Crivella, que é do mesmo partido do Vaguinho, ficou inelegível. Foi cassado, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mais um. Se fala de Deltan, mas o Marcelo Crivella sofreu aí pelo mesmo motivo. E ele perdeu o mandato e o principal nome vai ser o Vaguinho, o nome do partido. E a turma que a Daniela vai levar junto com ele, né? A Daniela ela vai levar 6 deputados, eles estão com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral para trocar de partido sem perder o mandato, e dessa forma criou um ambiente insustentável junto com o Luciano Bivar, do União Brasil, que vai indicar, né, o novo deputado aí para assumir o lugar dela, e inclusive o Marcos Pereira foi procurado pelo Lula, né, o pastor Marcos Pereira,
lá de São Paulo, que é o presidente do Partido Republicano, perguntou se poderia colocar a Daniela na cota do Republicanos. E ele falou, não, a gente não quer cargo no primeiro escalão, porque como o Tarcísio é de direita, está aqui, né, tem eleitor bolsonarista, nós vamos pegar os cargos do segundo e do terceiro escalão para a gente não parecer muito na cara que a gente está integrando aí o governo do PT. Né? Então o Partido Universal ele vai entrar no segundo e no terceiro escalão, que aí fica mais disfarçado. E se colocasse a Daniela do Vaguinho lá, ia ficar um cargo de primeiro escalão, ia ficar muito na cara e ia ficar ruim de ludibriar, né, o eleitor dessa forma. Então, o que vai fazer é pegar, o republicano pega os cargos ali de segundo, terceiro escalão, diretoria de banco, tudo mais, aí ninguém percebe muito. Vem o Vaguinho com apoio da máquina no Rio de Janeiro, né, e vai tentar assumir, ainda vai pegar a roupagem dos evangélicos e ainda vai ter o apoio do governo federal. Então, no final das contas, esse é o projeto aí. O PT quer que a Daniela do Vaguinho continue no ministério, mas parece que a União Brasil vai levar a queda de braços nisso aí. Inclusive, né, o Lula está fazendo isso para tentar resistir a uma reforma ministerial, que é o que o Lira quer, na verdade. Há uma trégua entre os dois, uma trégua momentânea, e vamos esperar que o Lula cumpra os acordos, que libere o dinheiro e os cargos que prometeu. Se não liberar, vai ter novamente aí aquela queda de braço, matéria sendo colocada aí em cima da hora, derrubando pauta. A política funciona desse jeito, meus amigos. Tá? Então, republicanos aí que agora tem Vaguinho, tem o partido aí que tem o Tarcísio, né? Inclusive até o Valdemar disse, se o Tarcísio quiser ser candidato a presidente, ele vai ter que ir pro PL, porque no Republicanos não vai dar muito certo. Esse é o ponto aqui, Daniela do Vaguinho e Lula construindo a política do Rio de Janeiro dessa forma. Pessoal, próxima pauta. O general Santos Cruz afirmou que o Exército foi traído pelo governo Bolsonaro, pelo ministro da Defesa, que deveria ser o defensor político do Exército. Ele entende que os acampamentos deveriam ter sido desmobilizados por Jair Bolsonaro e também pelo ministro da Defesa, que é quem respondia pelas Forças Armadas na esfera política. E isso não foi feito. O general Paulo Sérgio, né, não fez nenhum pedido para desmobilizarem da frente dos quartéis. E ele disse o seguinte, né, alguns covardes e inconsequentes queriam que, depois de um processo eleitoral, 2 turnos e um candidato eleito, o Exército impedisse o prosseguimento normal da vida nacional, tomando uma decisão política absurda. Essa tentativa de transferência de responsabilidade é a mais profunda traição já sofrida pelo Exército. Ele considera que essa é uma traição feita ao Exército por tentar pedir que as Forças Armadas, incluindo o Exército, atuassem, né, numa resolução de um impasse naquela questão do código das urnas, com auditoria, toda aquela confusão que foi feita no final do ano, né, o PL sendo multado, tudo isso. O povo fez um apelo, de fato direcionado por muitos intervencionistas militares, né, que militavam anos, como Ana Priscila, aproveitaram o momento, pediram o povo para frente do quartel e foram lá, e acabou que as Forças Armadas não queriam isso, pelo visto, eles queriam a transição normal para o governo Lula, é o que coloca Santos Cruz, e como nós vimos militares da ativa, como o general Dutra, né, e como Tomás Paiva, também queriam isso, né, no final das contas. O Santos Cruz ainda afirmou, né, atacar o Exército não é o caminho para a solução de muitos graves problemas nacionais. Isso é simplesmente oportunismo e covardia. E aí, obviamente, ele direciona aqui o seu canhão aos bolsonaristas, né, incluindo o Ricardo Salles. Ele fala o seguinte, covardes e fanfarrões que atacavam e atacam atualmente o Exército teve coragem de ir até junto daquelas pessoas acampadas na frente dos quartéis. Os covardes nunca estão na linha de frente. Eles estão sempre escondidos nos seus gabinetes, nas suas imunidades, na internet, nos grupos de redes sociais, no anonimato. Eles empurram a massa de manobra para fazer besteiros, os manipulados e inocentes úteis se acertem com a justiça. Foi isso aí que o general Santos Cruz falou. Inclusive ele cita aqui, né, que seria uma obrigação, ele fala diretamente para o Paulo Sérgio, né, quando ele diz que o ministro da Defesa não se manifestou e não defendeu o Exército. O comandante se manteve em atitude disciplinada, no caso, aquele que foi para a Espanha, né?
e o Exército engoliu essa barbaridade em nome da disciplina e da institucionalidade. O que ele chama de disciplina e de institucionalidade, no caso, foi ter mantido os acampamentos, tá? E depois o Exército aceitou, mas depois o Lula veio para o lugar e tudo acabou do jeito que acabou, que a gente sabe, tá? Então, tá aí. Para Santos Cruz, nenhuma novidade, o Exército foi traído por aqueles que pediam que o Exército fizesse alguma coisa. Deputada alemã volta a criticar Alexandre de Moraes. A deputada que esteve aqui no Brasil e soltou nas suas redes sociais críticas ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral e também ministro do Supremo Tribunal Federal, ela voltou a usar suas redes sociais. Beatriz von Storch, ela soltou o seguinte: o que está acontecendo no Brasil? Há um clima de medo no Brasil. Os conservadores estão sob pressão e perseguição sem trégua. O presidente do Tribunal Constitucional, Alexandre de Moraes, quebra a Constituição, viola direitos humanos e destrói a separação dos poderes, disse a deputada da Alemanha. Dissidentes políticos, jornalistas e até mesmo parlamentares eleitos democraticamente são detidos e encarcerados simplesmente por expressarem suas opiniões políticas. Também há tortura, e isso irá gradualmente abolir a democracia e transformar o Brasil em um regime autoritário de esquerda. A parlamentar citou uma reportagem do The New York Times, inclusive. O jornal liberal de esquerda, The New York Times, critica abertamente os abusos de poder de Alexandre de Moraes, como feito com o deputado Daniel Silveira, condenado a 9 anos por opinar. De batidas policiais a empresários como Luciano Hang, sem indícios de irregularidades. Da suspensão de mandatos de eleito governador ibanês por 90 dias em inúmeras medidas de censura diretas contra políticos e partidos de direita sem base legal. Então, deputada aí, o nome dela aqui é Beatrix von Storch, deputada da FP, né, partido de direita da Alemanha. E morre Silvio Berlusconi, primeiro-ministro de direita da Itália, ex-primeiro-ministro. Silvio Berlusconi morreu aos 86 anos, né, devido a uma leucemia. Estava em tratamento nos últimos meses, mas não resistiu. Silvio Berlusconi, né, nascido em 1936, polêmico político italiano, responsável, né, por muitas mudanças ali geopolíticas na região. O Berlusconi foi um político de direita que, assim como Donald Trump, né, se envolveu em escândalos sexuais, era um bilionário, dono do Milan, perdão. E o Silvio Berlusconi, uma figura muito querida e odiada, assim como muitos que têm personalidade forte, Berlusconi não fugia à regra. A primeira-ministra conservadora Giorgia Meloni fez a seguinte declaração para homenagear Silvio Berlusconi. Abre aspas. Silvio Berlusconi era, sobretudo, um combatente. Era um homem que nunca teve medo de defender suas convicções. E foi justamente essa coragem e determinação que o tornaram um dos homens mais influentes da história da Itália e permitiram que ele provocasse reviravoltas no mundo da política, da comunicação e empresarial. Afirmou Giorgia Meloni, atual primeira-ministra da Itália. Então, lá se vai Silvio Berlusconi. Provavelmente vai ter muitas homenagens a ele, né, diante do seu falecimento. Importante político de direita, né, que se vai. Início da década de 2000, né, ele era um nome, uma figura extremamente importante e também foi importante agora justamente para poder criar governabilidade novamente na Itália, né? Importante nome, Silvio Berlusconi, que se vai. Donald Trump disse que tomaria a Venezuela e pegaria todo o petróleo se fosse reeleito. Dá uma olhada na declaração. Remember, during the campaign, I'd say we're going to end up being another Venezuela, but on steroids, big scale version, big, large, beautiful scale version of Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. You know where the oil, their oil is garbage. It's horrible. The worst you can get, tar. It's like tar. And to refine it, you need special plants. And these people are talking about not doing oil. We have liquid gold, the best, most beautiful stuff you can get. Liquid gold, better than gold, right under our feet. We have more than Saudi Arabia.
We have more than É que gera uma controvérsia na questão da tradução que foi feita aí, né? Pegar, seria o pegar no sentido de ir lá e pegar, tomar, pagar pelo petróleo. Não sei. Eu vi alguns aí, linguistas, dizendo que a tradução teria sido feita de maneira mais desonesta. Mas o fato é que Donald Trump, né, enfraqueceu o regime ditatorial da Venezuela, e agora, Joe Biden, com esse movimento contra a Rússia, ele está tendo que pagar por esse petróleo. Esse é o contexto da declaração de Donald Trump. Tá? Donald Trump, inclusive, está sendo investigado por uso de documentos, não ter usado a classificação de documentos secretos de maneira adequada, mais uma perseguição política notória e clara contra ele. Ele que está na corrida para a presidência novamente, ele falou isso, né, que o Joe Biden, o contexto aqui era, Joe Biden fortaleceu uma narcoditadura, fortalece comprando esse petróleo. Atualmente, os Estados Unidos paga pelo petróleo venezuelano devido às sanções feitas contra a Rússia e o petróleo russo. No final das contas, é uma loucura a política de Joe Biden. Né? Ele vai lá, de certa forma, para punir o regime russo, né? Ele vai lá e cria uma sanção, mas ele alimenta um narcoterrorista que está no nosso quintal, está sob o quintal dos Estados Unidos, a influência dos Estados Unidos, a influência geopolítica direta. E acabou caindo, né, sob o guarda-chuva da Rússia e da China. Esse é o contexto aí da declaração de Donald Trump. O que você achou do nosso boletim Vista Pátria Notícias de hoje? Deixa aqui embaixo nos comentários. Peço que, se você gosta do nosso trabalho, volto a ressaltar. O seu investimento, seu apoio através do Pix é muito importante, ou através da conta corrente que está na descrição desse vídeo. Um forte abraço a todos vocês que me assistiram até aqui. Tchau, tchau.